Não, é isso que eu estou falando. Isso é muito amigo. Você tem uma diabetes. Pode? O que você vai descobrir lá agora, será? Dessa vez? Vai de novo. Não é que você vai descobrir. Vai descobrir a pressão alta para fazer uma. Boa noite a todos. Pauta da segunda sessão ordinária de 2026. Dia 19 de fevereiro de 2026. Solicito aos vereadores que registrem frequência. Também vai passar direto já. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Expediente. Em discussão e votação da ata, primeira sessão ordinária de 2025. 26. Aprovado. Em discussão e votação da ata da primeira sessão extraordinária de 2026. Aprovado. Propositura. Senhor secretário, realizará a leitura da propositura. Em leitura, projeto de lei número 004/2026, autoria Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração da lei número 1166/2022 e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei número 005/2026, autoria Executivo Municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar concessão administrativa de bem público com dispensa de concorrência em razão do uso, destinar-se à concessionária de serviço público, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Em leitura, projeto de lei número 006/2026, autoria vereadora Josilane de Oliveira Silva. Institui no âmbito da rede pública municipal de ensino aulas de noções básicas de primeiros socorros, com ênfase em técnicas de desengasgamento e salvamento, e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei número 007/2026, autoria Executivo Municipal. Encaminha projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicionais especiais, contendo as reprogramações das emendas impositivas indicadas pelos vereadores. Esses projetos serão encaminhados às comissões competentes. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 020/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, que seja requerer a implantação de uma lombada elevada na rua Joaquim Maria de Araújo, no cruzamento com a rua Hipólito Ferreira da Silva. Em leitura, requerimento número 021/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete informações acerca da previsão de chegada do engenheiro de trânsito ao município de Nova Campina, para que seja realizada a atualização de sinalização e do emplacamento de trânsito. Em leitura, requerimento número 022/2026,
Autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a realização de manutenção e conservação da estrada do bairro do Cedro, sentido ao bairro Faxinal. Em leitura, requerimento número 023/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a realização de limpeza do acostamento e ao redor das placas de sinalização da vicinal Luiz José Isuário e em toda sua extensão. Em leitura, requerimento número 024/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete informações acerca da realocação das enfermeiras Viviane, que atuava no bairro Barreiro, e Jennifer, que atuava em Itaoca. Em leitura, requerimento número 025/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a manutenção dos banheiros públicos localizados na rodoviária municipal e nos postos de saúde. Em leitura, requerimento número 026/2026, autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a manutenção urgente dos encanamentos de escoamento da Lagoa Municipal. Em leitura, requerimento número 027/2026, autoria Rosimari da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a realização de manutenção do ginásio de esportes do distrito de Itaoca. Em leitura, requerimento número 028/2026, autoria Rosimari da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete requerer ao Executivo Municipal a realização de processo seletivo para a contratação de estagiários no município. José. Em leitura, o requerimento número 029/2026, autoria Rosemari da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete solicitar informações acerca do prazo previsto para a instalação da agência do Sicredi no município de Nova Campina. Em leitura ao requerimento número 030/2026, autoria Rosemari da Silva Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete requerer a contratação de profissional fisioterapeuta para atendimento nos postos de saúde do bairro do Barreiro e do distrito de Itaoca. Em leitura ao requerimento número 031/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete requerer as seguintes informações: se o município realiza atualmente o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais. Em leitura ao requerimento número 032/2026, autoria Sandro Lúcio Dutra. Requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal Antônio Zael de Oliveira Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações relativas ao não reajuste do Vale Alimentação previsto na Lei Municipal número 1154, de 16 de dezembro de 2021. Em leitura ao requerimento número 033/2026, autoria Sandro Lúcio Dutra.
Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Isael de Oliveira Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações acerca da divulgação de atos institucionais da administração municipal. Em leitura ao requerimento número 034/2026, Sandro Lúcio Dutra, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor a Secretaria Municipal de Administração Regional para que adote as providências necessárias visando a manutenção, recuperação, patrulhamento e cascalhamento das estradas municipais. Em leitura ao requerimento número 035/2026, autoria Sandro Lúcio Dutra, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio Isael de Oliveira Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações relativas à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Em leitura ao requerimento número 036/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete requerer a disponibilização de transporte escolar, ônibus para as crianças matriculadas na pré-escola Noemi Moraes de Lima. Em leitura ao requerimento número 037/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete requerer ao Departamento de Obras que seja realizada a manutenção da estrada que liga o cemitério municipal até a pista. Em leitura ao requerimento 038/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro à mesa ouvido plenário seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete requerer ao Departamento de Obras que seja realizada a passagem da máquina Patrol na estrada do bairro Água Quente de Cima, região do Casimiro. Em leitura ao requerimento número 039, autoria Célio dos Santos de Andrade, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a possibilidade de manutenção das estradas rurais do município de Nova Campina, bem como a realização de roçada nas margens das referidas ruas. Em leitura ao requerimento número 040/2026, Antônio Sérgio de Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, a possibilidade de solicitação para a construção de uma siladeira destinada para atender os produtores rurais do bairro do Braganceiro. Em leitura ao requerimento número 041/2026, Antônio Sérgio de Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, a solicitação para a implantação de lombadas, redutores de velocidade no bairro do Braganceiro nos seguintes pontos: próximo ao poço artesiano, ao lado da residência do senhor José Ferreira da Silva, próximo à residência do senhor Serginho. Em leitura ao requerimento número 042, autoria Leandro Rodrigues da Costa, nos termos regimentais, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que seja oficiado ao setor competente da administração municipal nos termos regimentais e com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527/2011, que seja encaminhada a esta Casa de Leis a relação completa referente à folha de pagamento no mês de janeiro de 2025. Em leitura ao requerimento número 043/2026, autoria Mesa Diretora 2025-2026, requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinários. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei
número 004/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 005/2026, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 006/2026, de autoria vereadora Josilane de Oliveira Silva. Projeto de Lei número 007/2026, de autoria do Executivo Municipal. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com um tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos, vereadores, a todos os ouvintes. Eu acho que é unânime hoje, olhando aqui os requerimentos, falar sobre as estradas rurais, né? Então, com certeza, acho que 50% aqui dessa Câmara fez protocolos, requerimentos referentes à manutenção, né? É importante a gente cobrar, né? É importante a gente cobrar principalmente o cronograma. Esse cronograma foi pedido, Carlinhos, lá em março do ano passado. Conversei com o Marcelo. Né, o cronograma que é base para o serviço, para a implantação do serviço, é base também para você verificar períodos de mais chuvas, né, e também o período escolar. Né. Então, é interessante a gente continuar cobrando quantitativo de máquinas, previsão orçamentária, relação de trechos que não foram atendidos. Eu acho muito importante estar sempre cobrando, né? E espero que a gente tenha assim uma porta aberta para cobrar, também para ouvir a resposta e passar para a comunidade, né? Estão deixando a desejar um pouco? Eu creio que sim, mas a explicação ela tem que ser necessária, né? Mas aguardamos aí a resposta dos protocolos, principalmente agora vamos ter uma semana que vai dar um alívio um pouco mais na chuva, parece que vai dar uma firmada no tempo, né? Claro que é algo natural, né? Então a gente não consegue prever o que vai acontecer, mas o trabalho tem que ser efetivo. Então o secretário responsável, ele precisa passar as informações corretas para que nós que estamos de frente aí para a população possa, né, dar mais transparência do trabalho, né? Principalmente essa questão do transporte dos alunos, né, e a manutenção das vias, as vias rurais do município. Fiz um protocolo, fiz um requerimento pedindo algumas explicações também referente à Secretaria Municipal de Agricultura, que também acompanha essas manutenções, Carlinhos. Também trabalha ali com o pequeno agricultor, Antônio, e a gente está sentindo falta, eu estou sentindo muita falta, presidente, do secretário de Agricultura, né? Vejo que os pequenos agricultores precisam, às vezes, agora com a alteração do sistema, emissão de notas, né, Antônio? Então, eles estão tendo que procurar ajuda em outro município, ou até mesmo, né, procurar ajuda com pessoas que talvez não tenham essa capacidade de entender como funciona, né, como é o processo de cadastramento de notas e assim por diante. Fora isso, outras questões que estão na pasta, a questão da castração dos cães e gatos, né, que a gente está cobrando sempre aqui, tudo passa pela Secretaria de Agricultura, né. E se tiver alguém interino, né, alguém que está respondendo pela pasta, que responda também os requerimentos que estão sendo efetuados por essa casa. Publicidade dos atos administrativos, né. Eu vejo que a prefeitura ela está fazendo muitas coisas, está entendendo a necessidade. Agora, há menos de 15 dias, ou há 15 dias atrás, conseguimos aí 22 casas, 25 casas, 30 casas, 30 casas, CDHU. Não vi nos sites oficiais da prefeitura
a publicação. Algumas famílias me procuraram, né, para saber. Então seria interessante dar mais, divulgar mais esses feitos, né, nos sites oficiais. Por isso eu também fiz um requerimento. Perguntei se há uma norma interna para divulgação, para dar essa transparência, né, o LIMP da administração pública. Quem que é o responsável por essa comunicação direta entre a população e o executivo. Então era bom, né, passar essas informações chegar diretamente à população. Reajuste do Vale Alimentação, reajuste em cima do INPC, que é lei, né, uma lei municipal de 2021. Já estamos vamos começar em março, a próxima sessão nossa é dia 3 de março. 3 de março. Então, o reajuste em cima da inflação, ele não foi repassado, né? A gente ouve algumas coisas referente a pagamento atrasado, né, a reposição, mas, por enquanto, né, já estão findando aí o mês de fevereiro, começando o mês de março, e esse reajuste não houve. Se eu não me engano, o INPC ficou 4 e poucos %. Eu pedi também informações e fundamentos, né? Quais são os fundamentos legais do porquê não foi repassado esse aumento aos servidores. Esse aumento no Vale Alimentação. E falar sobre o reajuste dos salários dos servidores, né? A gente já está falando aí há algum tempo. Pedir também ao Executivo um pouco mais de tato com essa relação a essa questão. O tato, eu digo assim, os servidores, eles nos procuram, perguntam, está na mão do prefeito, está na mão do executivo, está na mão da administração pública, né? Mas tem que haver uma agilidade nesse processo. Vai dar o aumento, não vai dar o aumento? Isso também é transparência, isso também é você passar a comunicação direta para o funcionário. Eu creio que a gente todos nós vamos continuar cobrando, né? O seu Toninho trabalhou lá, a Josi trabalha, né, ainda na prefeitura, é servidora pública. Continuamos tentando o diálogo, mas, como eu falei sobre o INPC do ticket do Vale Alimentação, já estamos chegando em março, mês 3, aí já tem festa do aniversário da cidade. A gente sabe que a prefeitura, ela dá não uma parada, né, mas ela tende a trabalhar outras situações e não o aumento dos funcionários, né? E aí, vai ficar para abril? Vai ficar para maio? Né? Então, eu peço, né, ao nobre prefeito para ele ter assim, uma sensibilidade maior, né, e a gente nós sabermos que o funcionário público não é inimigo da população. Na verdade, ele o travesseiro da nossa Constituição Municipal. É ali que a gente se apoia, né? Então, o funcionarismo público, ele merece respeito, ele merece dignidade. Sem ele, eu acho que nenhum desses serviços que estão sendo executados pela administração teria efeito, né? Eu peço a sensibilidade do nosso excelentíssimo senhor prefeito e continuamos aqui na luta e não vamos desistir, né, seu Toninho? Vamos continuar cobrando lá para que seja o mais breve possível esse projeto, né, de aumento para os funcionários públicos. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos os nossos colegas, boa noite a quem nos assiste. Eu vou falar um pouquinho hoje que eu estou apresentando um projeto de lei que eu achei de suma importância para a gente ter ele na nossa rede municipal de ensino. É um projeto de lei que tem o objetivo de garantir mais segurança para os nossos alunos da rede pública municipal.
Ele propõe que as escolas ofereçam orientações básicas de primeiros socorros e técnicas de desengasgamento de forma simples e adequada à idade de cada criança. A ideia é preparar os alunos, professores e funcionários para agir corretamente em situações de emergência, até a chegada do atendimento especializado, ajudando a salvar vidas e evitando agravamentos. Não se trata de substituir profissionais da saúde, mas de promover a prevenção e o cuidado e responsabilidade dentro do ambiente escolar. Eu tive uma visão, a gente vê muito hoje na rede social, no jornal, engasgamento, né? E é uma coisa que é tão rápido que não tem tempo de chamar socorro. Então, os alunos estando instruídos na escola, vai chegar em casa. Eu até vi uma matéria de um menininho de 11 anos que desengasgou um irmãozinho dele de 3 anos. Então, é interessante que os alunos aprendam na escola. Técnica básica, né? Ligar para o SAMU, uma orientação básica de acordo com cada faixa etária deles. Eu acho muito importante, a gente espera a aprovação do Executivo, já que não vai gerar custo, não vai gerar gasto para o município, pois a gente tem profissionais aí do SAMU que podem gerenciar esse treinamento de forma simples, né? E é isso, é um projeto que a gente espera aí a aprovação. É só isso hoje, a apresentação do meu projeto, e muito obrigada, boa noite. Pela ordem, presidente. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está em casa, né, nos assistindo aí pelas redes sociais. Eu queria falar um pouco dos meus requerimentos, né, a respeito aí da lombada elevada ali na rua Joaquim Maria de Araújo. Aquela rua ali, o Leandro mora ali, o Biro mora lá em cima, sabe como que é o trânsito ali. Os motoqueiros descem muito correndo, os veículos descem muito correndo, mesmo tendo aquelas lombadas ali embaixo, eles não respeitam muito, né? E a velocidade ali sempre constante, bem rápida. Então, já que vai sair o posto ali, né? Nada mais é necessário do que uma lombada elevada ali, né? Tendo respeito, sabendo que lombada elevada não é porque ela é lombada elevada, a lombada é onde o carro tem que parar para o pedestre passar, né? Então, isso é muito importante o condutor ficar sabendo. E a respeito também do engenheiro, né? Porque não adianta nós aqui fazer requerimento e mandar para o prefeito e se o engenheiro de trânsito até hoje não veio. Falaram que muito tempo ia vir, que ia ter um engenheiro, que ia fazer o planejamento de 10 anos, então isso aí tem que estar ativo, né? Já era para estar ativo, né? Então já está mais do que na hora esse engenheiro aparecer um pouquinho para a gente poder conversar, para a gente poder ver o que vai acontecer, se vamos por praxe, se vamos acertar, né? Tem que fazer isso, essa parte. E falando mais também aqui da estrada aqui do bairro do Cedro, eu passei por lá, né? Até eu estava conversando com o Marcelo esses dias aí, e o Marcelo também já me deu a certeza de que a primeira estrada aí que vai mexer depois que voltar a trabalhar, depois da chuva, eu acredito que nem o Sandro falou, acho que agora vai dar para dar uma trégua. E ele falou que ia arrumar ali na água quente, ali, descendo a casa da dona Rita lá, né, do seu Mauro Coati, que seria a primeira estrada que eles iam arrumar. Então, fico aí esperando aí no nosso secretário aí de administração regional, o Marcelo, né, que eu acho que vai dar uma força para a gente nessa parte, e não para mim, né, mas sim para os moradores daquela localidade. Hoje eu estava fazendo uma visita lá no bairro do Cedro, não, ali no Tateto, conversando lá um pouco com o Paulo, vendo a necessidade da água ali daquele bairro, né, onde faz 2 meses que ele está sem água lá. Fiz a visita com ele, fui conversar com ele, o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo ali. Ele disse que não é problema da prefeitura, porque a bomba está funcionando, né? O caminhão leva água para encher a caixa quando é necessário, mas sim um pouco, acho que é os moradores também da parte de baixo lá, que fizeram umas ligações, não deixa a bomba jogar água na caixa, né?
E eu acho que tem que ter um pouco de conscientização, todo mundo ali, se acertar para a coisa poder fluir, né? E conversei com o prefeito hoje, né, com o Júnior, e o Júnior deu um parecer para mim de que a gente vai lá, convidei ele para nós ir lá conversar com o povo de lá do bairro, né, para poder estar acertando, né, para não ficar naquele impasse ali, um fica com água, outros não ficam com água, são 10 famílias, e esses dias nem teve culto na congregação de lá por falta de água, né, então fica um pouco chato, né. Você vê que o prefeito tá fazendo lá, mas só que eu acho que tem que ter um pouco de conscientização também dos moradores, né? E o Júnior disse que vai com nós lá, até convido se alguém daqui quiser ir também, né? É um problema do bairro, né? Não é um problema do vereador, é um problema do bairro. Então nós temos que estar ali para resolver. Estamos aqui para resolver. Se quiser alguém acompanhar a gente, assim que ele marcar o dia que for, eu convido. Beleza? A respeito também do bairro do Cedro, já falei. E quero dizer mais uma coisa que todo mundo pergunta para a gente e acham que os vereadores estão fazendo o corpo mole, e não é isso, né? A respeito do salário, que nem o Sandro já falou, né? A gente aqui todo é a favor do que o funcionário ganhe, né? Bem, né? Porque se não tiver um bom funcionário ganhando bem, você não tem um bom rendimento de trabalho. Então aqui todos os vereadores é a favor do salário do funcionalismo público. Então não adianta querer dizer que é o vereador que tem que resolver, o vereador que tem que resolver. Todos nós aqui somos a favor. Chegando aqui na casa, nós vamos discutir o valor que vai ser remunerado para os funcionários, tá bom? Obrigado, presidente. Deus abençoe. Ordem do dia. Em única discussão e votação, requerimento número 020 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 021 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 022 de 2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 023, de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 024, 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, número 025, 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 026, de 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 027 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 028 de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 029, 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento
030, de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação. Número 031, de 2026, de autoria Joselaine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 032, de 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 033, de 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 034, de 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 035, de 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 036, de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 037, 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 038, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 039, de 2026, de autoria Célio Santos Andrade. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 040, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 041, de 2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 042, 2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 043, 2026, de autoria Mesa, diretor 2025, de 2026. Aprovado. Não tendo mais nada, não sido aprovados o requerimento 043. Tendo sido aprovado o requerimento 043, 2026, determino a suspensão dos trabalhos por 10 minutos.